Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais espiritual do que a minha e do que a sua. Definitivamente. Tuti, Oi. quantas pessoas tem nessa sala? 7. Não sei. 8, na verdade. Com o Léo ali, 8 com meu pai. Pode ter mais gente aqui. Com- Pode ter mais gente. Vamos perguntar pro Haroldo se tem mais gente aqui. Vamos. O que você acha? Eu espero que não. Que seja só a gente. O que você acha, pai? Obrigado pela sua... Eles não estão te vendo, cara. Eles podem achar que seu pai tá aí mesmo. É verdade, é verdade. Explica. Meu pai foi de arrasta pra cima. Tá, então essa foi a... Como que vai ser a participação do pessoal nessa live? Galera, é o seguinte, essa é uma live muito especial. Então a gente vai abrir as perguntas para pessoas igualmente especiais, ou seja, o Naldo Bene e o Mike Baguncinha. Caso você não tenha nascido Naldo Bene e Mike Baguncinha, você pode se tornar especial tornando-se um membro deste canal incrível e maravilhoso. Fechado. E antes de falar aqui com o Haroldo, quero agradecer vocês aí que pediram muito a presença dele aqui. Toda hora estão pedindo lá nos comentários. A gente já tentou marcar com ele 2 vezes, não deu certo. E agora, finalmente deu certo. Então seja muito bem-vindo aqui, Haroldo. O pessoal tem te pedido muito aqui, cara. Muito. Poxa, rapaz. E realmente, a gente não Você conseguiu marcar. Mas que legal. Por que o pessoal tá te chamando tanto aqui? Acho que o pessoal do canal, né, gosta de Mas queria você. que você me explicasse. É, legal, né? Já que é um canal de inteligência, né? O que estão me chamando? Mas obrigado por ter vindo, Obrigado, viu, Haroldo? querido. Se apresenta o pessoal, aquela tua câmera, dê suas credenciais pro pessoal. Pessoal, bom, eu sou Haroldo Dutra Dias, sou neurocientista, psicólogo e juiz de direito. Nossa. Não acredite. Mas eu acho que todo mundo me conhece mais por conta dos 35 anos fazendo palestras no mundo inteiro sobre espiritualidade, espiritismo. Tem um canal que divulga esse conteúdo, né? Tem quase 600 mil inscritos. E trabalho também com desenvolvimento pessoal, que é onde eu coloco essa parte aí da psicologia, da neurociência. Então é legal, né? Porque tem um público bacana que acompanha. E te falaram que pra vir aqui tem que me dar presente ou não? Falar. O que você trouxe pra mim, Haroldo? Muito especial. Poxa. Eu fiquei até com o coração assim apertado de te dar esse presente, porque na verdade eu ganhei esse presente. Ele é muito especial. Eu ganhei de uma companhia aérea. E esse é um presente quando você estiver fazendo voos internacionais em que não tem entretenimento. Tá. Então, um voo de 8, 10 horas. Que não tem entretenimento? Não tem tela, não tem nada. Meu Deus. Então, eles te dão um suporte para você colocar o seu celular não. e você usar o seu entretenimento. Isso é Eu internet, né? sei que vai ser difícil para mim no próximo voo dessa companhia ficar sem entretenimento, mas eu sinto que eu tenho que te entregar esse presente. Obrigado demais, hein? Hein? Olha só. Das duas aqui, ó. Que bacana. Vai para o cenário. Mas, Haroldo, você tem uma história maluca, né, cara? Maluca. Você nasceu onde? Qual que é a tua história? A maluquice já começa aí. Minha mãe disse que eu nasci no norte de Minas, mas eu fui registrar 2 anos depois em Belo Horizonte. Por quê? Qual a história? Ela teve que... ficou grávida de gêmeos, né? Sei. E não chegou a casar com meu pai, né? Então meu pai foi para o sul de Minas, ela voltou para a terra da família, que é Jequitinhonha, Minas Gerais. Lá nascemos, em 71. O meu gêmeo morreu 3 dias depois. E aí aquela situação difícil, uma família pobre, né, Vilela? Sem condições. Só 2 anos depois que ela voltou para Belo Horizonte. E aí eu fui registrado, mas com a data certa. Não. Infelizmente não. Você não tá 2 anos mais novo. Não, infelizmente não. E daí, pra frente, você brincava na rua, pensava em ser o quê quando fosse adulto? Você Meu tinha essas sonho ideias? era ser jogador de futebol. É mesmo? É. Jogava Porque bem? eu jogava muito mal. Ué? E jogava pelado na rua e ninguém me escolhia. E isso causou um trauma grande em mim, né? Você era o último a ser escolhido? Quando era. Quando era Vem escolhido. pra cá, Haroldo. Vem pra cá, vamos dar uma chance, sempre dava errado, né? E você não era dono da bola, porque o dono da bola sempre é escolhido, Dono né? da bola. Mesmo Nossa, sendo ruim. Mas pensa numa pessoa ruim de bola. Penso, eu sei bem, Mas sei bem. Muito ruim de bola. Até que com 10 anos de idade eu descobri que eu era bom de explicar as coisas. O pessoal prestava atenção em você. Falava de alguma coisa,
todo mundo prestava atenção. Mas você era estudioso, você era bom? Demais. Lia, adorava ler e tal. Aí eu falei, cara, eu acho que a carreira de jogador de futebol Vou ter vai que ter que ser abandonar. adiada para a próxima vida. O Brasil perdeu um grande craque. Perdeu. E esse projeto ficou para a próxima encarnação. Certo. E aí começou essa minha descoberta por estudar, por explicar as coisas. Sabe? Eu acho Mas que desde o começo você tinha uma criação, tinha um lado espiritual ou isso foi aparecendo? Vilela, desde o início. Sério? Eu conheci, já com 10 anos de idade, eu ia para a igreja, ficava... Qual igreja? A igreja católica. Católica porque mesmo. toda a minha família é católica. Ah, Minha tá. mãe, meu pai, todo mundo. Tradicional A zona. minha mulher é católica. É? Minha esposa é católica. Dia na missa. Dia na Você missa, foi batizado, crismado. batizado, ia na igreja, fui crismado, Sei. de confessar, de livrinho, né, tal. Só que tinha umas coisas assim que te não incomodavam? me respondiam. Por assim. exemplo, você lembra na época que Umas ideias de, poxa, depois da morte, Que como é que acontece? é isso? O que que acontece? Que ele fala assim, ó, tudo que eu fiz, você pode fazer igual e muito mais. Tá lá, ele falou verdade, isso. verdade. Ele falou isso. Se você pedir para uma montanha se mover do lugar, ela se move. Né? E a todo tempo, Vilela, isso é uma coisa que encanta no Evangelho, e veja, eu traduzi o Evangelho direto do grego, né? É. Do texto original. A todo tempo ele está falando com Simão assim, Simão, vem, anda, cara. Ele falou, pô, não vou conseguir. Anda, vem. Então ele está sempre apresentando uma mensagem para a gente de superação, de que você tem que aprender, de que você tem que usar os seus poderes, que não são só corporais. Com certeza. Porque, cara, eu sou neurocientista. Sabe qual que é a grande discussão hoje na neurociência? Na coisa do cérebro? Pô, isso é muito louco, né? Ser neurocientista e ao mesmo tempo ter esse lado de E o espiritualidade. meu doutorado Não é um é sobre- paradoxo para muita gente? Para muita gente é um paradoxo. Mas o meu doutorado é sobre biomarcadores da depressão. Eu estudo genética da depressão. O que é isso? É você Quais são encontrar... os genes que estão ligados à depressão? É Esse foi o mesmo? meu doutorado. E o meu... Fizemos um experimento em Harvard, meu pós-doc agora em Harvard, né? E o que você está Harvard, né? Depressão, encontrando? esquizofrenia, encontramos... Você tem uma predisposição, talvez, Tem, para... você tem uma algumas pessoas. fragilidade genética, mas isso não é destino. Você tem uma Tá. vulnerabilidade, que pode se desenvolver ou não. dependendo dos seus hábitos, da sua mentalidade, daquilo que você faz com a sua vida. Entendi. Então, o que que eu percebo? Cara, você pensa assim, Vilela, se a gente olhar para essa cor aqui, será que a sua percepção dessa cor, desse cenário aqui, é a mesma que a minha? Com certeza não. Mas o O nosso verde que cérebro é você igual. vê Pô. não é o mesmo, a luz que você vê não é o mesmo. Mas o seu cérebro é igual ao meu. É. Nós somos da mesma espécie. Onde que está isso? No neurônio? Na sinapse? Tem até um meme que é assim. Tem um professor, ele está explicando a sinapse, né, um neurônio comunicando com o outro. E ele fala, então, esse neurônio aqui manda uma molécula para esse aqui reconhece e houve a comunicação. Aí o aluno levanta a mão e fala assim, professor, explica de novo esse milagre aí da sinapse gerando a consciência. Não tem, né? Tem uma Cara, parte que seu não tem cérebro está explicação. renovando, seu corpo está renovando, todas as células estão renovando. Por que que você mantém sua identidade, Vilela? É. Por que que você mantém seus gostos? É um navio de Teseu, Você- já ouvi falar? No paradoxo do É, navio de Teseu. exatamente. Poxa. Que pra quem não sabe, tinha um navio de Teseu e ele Mitologia chegava, grega. ele chegava e era consertado sempre quando ele chegava no porto, né? Então tirava uma madeira aqui, outra madeira ali, e os caras iam guardando essas madeiras, até que depois de tantas viagens ele foi totalmente reformado. Ele continuava sendo um navio de Teseu, ou se a gente pegar todo o material antigo e construir um novo navio de Teseu, qual é o navio de Teseu certo? Esse novo com um material velho ou aquele que era o navio de Teseu com um material novo, né? Para mim, essa é a metáfora da evolução do espírito. É, O seu corpo são essas madeiras. Você vai trocando. Porque ele é uma veste. é. Uma veste importante. Não estou falando que tem que Claro, desrespeitar, não. É uma veste importante. Por Tem isso um- que tem Jesus um- disse, olha que bacana. Tem um objetivo, né, para aquela... Jesus estava andando assim, aí chegou um cara e falou assim, Senhor, eu quero te seguir. Ele falou, vem, segue. Ele falou assim, mas deixa eu enterrar primeiro meu pai. É. Ele falou assim, deixa os mortos enterrarem seus mortos. O que quer dizer isso? Isso é forte, né? É forte. É uma expressão idiomática do hebraico. Mas, basicamente, o que que Jesus está querendo dizer para ele? Cara, tu tá colocando todo o teu afeto, toda a tua memória no corpo que seu pai tinha? É. Que já se foi, né? Ele não tá mais lá, né?
Então, esse é um negócio legal, né? Esse é um negócio legal. Porque esse navio de Teseu pode ser comparado ao corpo humano. Claro. Ô Vilela, a cada ano, seu corpo não é mais o mesmo. As células já renovaram, acabou. Agora mesmo? Acabou, tá renovando aí. Tá renovando. Tá renovando. Ah, o cérebro é um pouquinho mais estável? É, algumas regiões não renovam muito. Né? Antes tinha uma ideia de que não renovava nada. Mentira, renova. Tem várias regiões do cérebro que se renovam, chamam de neurogênese, plasticidade, agora tá em moda essas coisas, né? Mas renova. Só que tem gente, você encontra a pessoa hoje, tem 10 anos, parece que ela tá mesmo, não mudou nada, né? A pessoa não aprende. A pessoa não cresce. E o corpo dela tá renovando. Então, essa é a ideia. Eu acho que se eu pudesse resumir o espiritismo, eu usaria 3 ideias. Primeiro, Deus te criou imortal. Tá. Você não é eterno, porque é eterno só Deus. Porque Deus está fora do espaço-tempo. Está fora. Não tem tempo nem espaço para Deus. Ele é. Ele é. Então não tem esse negócio de passado. Cara, isso aí é espaço-tempo. Einstein. Não dá. Deus está fora disso. Deus é. Nós não. Nós somos criados. Como? Quando? Não sei. Não sei. Mas somos eternos em que Nós medida? somos imortais. Então, imortais significa o quê? A partir do momento que você foi criado, nunca mais você vai deixar de existir. Então você tem uma vida. Olha que legal isso. Você tem uma vida e várias existências. Uma vida. O Vilela tem uma vida. Ele foi criado por Deus e essa vida, cara, é imortal. Só que você tem várias existências até você aprender. Porque isso aqui é só um estágio. Isso aqui é só um estágio. E a gente aprendendo, a gente vai para qual estágio? Nós vamos passando de videogame, passando de fase. Você vai indo para Essa é a primeira ou tem uma anterior a Não, essa? nós já estamos metade do caminho. Quais são as mais baixas que essa? Caminho. Você pensa, por exemplo, nos primatas, tá. a humanidade no início, Entendi. ainda aprendendo as coisas. Pô, a gente já está. Agora, qual a característica que a gente tem que mostra que a gente não está ainda no ponto ideal? Crime, violência, guerra. Doenças. Cara, moralmente, nós estamos muito abaixo. Você imaginar assim, a gente tem chat GPT, a gente tem um tanto de coisa, Vilela, e o povo sai brigando no trânsito, não dá um tiro no outro. Isso é comportamento primitivo. Total. Né? Moralmente primitivo, entendeu? E que não é condizente, por exemplo, com o comportamento de Jesus. Você não vê esse comportamento em Jesus. Né? Então, o Cristo, ele é um modelo para a gente de inteligência e de moralidade. Por isso que ele é um mestre. Ele diz assim, vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu o sou. Ele é um mestre. A gente olha para ele e fala, cara, eu vou chegar lá. Esse é o modelo. Né? De moralidade, de amor ao semelhante, de cooperação, né? De ganha-ganha, né? Todo mundo bem. Esse é um ponto. Então a gente acredita que somos imortais, que a gente tem que passar por essas experiências e que o Cristo é esse enviado de Deus para nos purificar, para nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a crença essencial do Espiritismo, né? Que não difere. Eu tenho vários amigos pastores, católicos, a gente conversa, amigos mesmo, né? E a gente sempre tem um almoço assim teológico, a gente encontra, já tem vários anos. E o que eu percebo, Vilela? Tem mais elementos em comum do que divergência, sabe? Mas quando que teve essa, não sei se é uma iluminação, uma divisão, quando teve essa ideia espírita na história? Sim. Quando, ou desde sempre houve essas ideias e alguém só juntou todo esse conhecimento? Vilela, isso é uma coisa legal, porque assim, se você olha para todas as civilizações, vou dar exemplos bem simples. Tá. Egito. Tinha lá o Livro dos Mortos e as tradições espirituais dele. Que era esse livro? Está na civilização egípcia. Era um livro explicando como seria. Explicando como é que seria depois. Como se prepara para É uma mitologia. Tá. Você pega a Grécia,
as iniciações gregas, por exemplo, o rio, né? As divindades Sim. gregas lá, os mistérios de Eleusis e tudo, falava o Arqueonte de um depois. É tanto que você pega, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, na Odisseia, você vai ver que o Aquiles não morreu. Ele morreu, mas o Odisseu encontra com ele, e ele tá lá no mundo dos mortos, porque ele não pode interferir na história aqui dos vivos, mas ele dá uns conselhos pro Odisseu. Ele aconselha o Odisseu. E o Odisseu conversa também com o Tiresias, que é o cego, sábio, ele dá uns conselhos para ele. Estavam mortos. Na Bíblia, Saul, que é invocado, não é? Invocado pela pitonisa. A pitonisa é a chamada médium grega. Está lá na Bíblia. Todas as civilizações, as indígenas, têm tradições espirituais. Todas. Só que o que aconteceu? Chegou no final do século XIX, começou a ter uns fenômenos em Hydesville, nos Estados Unidos, na Alemanha. O negócio deu uma eclodida. Eram os chamados poltergeist, né? Aqueles fenômenos meio estranhos. Né? Sem explicação. Sem explicação. E começou na França um negócio muito doido, que era um tal das mesas girantes. O que é isso? As mesas levantavam e começavam a girar. Mas em que e situação? Aquilo, o povo ia pro salão, isso no século XIX, e para ver a mesa girando. Mas ela girando sem ninguém fazer nada? Isso. Aí, um sujeito foi convidado para visitar essas mesas girantes. É o professor Rivaio. Tá. Mas era uma reunião que se tinha em volta? Reunião de salão. Ia um tanto de gente, igual, imagina um salão, o povo ia lá para ver as mesas girando. Que doideira. Cara, isso está documentado. Agora, veja que legal. Isso está documentado por alguém que não é espírita, que é Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes. Esse cara escreveu uma história das mesas girantes. Arthur Conan Doyle. Porque isso estava acontecendo, Vilela, na França, na Europa, em vários lugares. Aí um professor cético foi convidado para ver a mesa girante. O professor Rivaio. Ele chegou lá, viu aquele negócio, falou assim, cara, tem um negócio estranho aqui. Não é a mesa, pô, porque os caras falam pra mesa, gira, a mesa, pô, a mesa não tem inteligência, pô. Tem alguma coisa por trás aí. Ele falou, vocês já conversaram com essa mesa? Como assim? Desse jeito. Aí o povo, não, a gente tá vindo aqui só por entretenimento. Não, gente. Olha, se for o que eu tô pensando, isso aqui é a prova da sobrevivência. Tem alguém aí que tá se comunicando. Então ele perguntou pra mesa, escuta, nós podemos conversar com você? Se sim, dá 2 batidas. Se não, dá 1. A mesa foi lá e deu 2 batidas. Mano. Ele falou, caramba. Agora, você vê que é? Esse cara é o Allan Kardec. Tá. Esse é o Allan Kardec. Ainda não tinha... Não tinha nada. Tá. Não existia nada sobre. Nada. Ele foi lá como convidado. Olha lá. Isso. É isso. É isso aí, cara. Olha só da época. Aí, mas veja que legal. Você tem que ter uma pessoa sensitiva que doa energia para que esse fenômeno aconteça. Porque ela por si só ela não tem se não tiver alguém, uma matéria. Se não tiver alguém, sabe aquela pessoa que chega na sua casa, os aparelhos elétricos, pifa, a luz cai, essas coisas, né? Não, é isso. Então tinha que ter uma pessoa. Aí o professor Rivaio chegou e falou assim: ô mesa, eu vou colocar olha a inteligência do cara. Eu vou colocar um alfabeto aqui. Posso colocar um alfabeto para você escrever frases? Se sim, 2 pancadas. Aí, se não, 1. A mesa. Cara. Alguém estava querendo se comunicar, então. Aí ele pôs um alfabeto no chão e aquilo que era entretenimento de salão se tornou uma experiência. Entendi. Ele começou a fazer um experimento. Né? Colocou o alfabeto. Cara, e foram umas perguntas muito incríveis, né? Porque ele começou a perguntar assim, você é a mesa? Aí a mesa foi lá e N,
Nono. Não. Eu não sou a mesa. Tá. Então você é algo que está além dessa mesa. Sim. Sim. Você já esteve entre nós? A mesa. Sim. Já reduziu. Aí ele falou, opa. Pô. Porque, veja, Vilela, uma coisa é você entrar na sua sala e falar assim, cara, eu vou ter um pensamento aqui, vou criar uma doutrina. Outra coisa é uma mesa estar respondendo, né? É. É diferente. Então ele começou a perguntar, tá bom, qual foi o seu nome? Ele falou, meu nome foi Zéfiro. O cara falou, tu tá de sacanagem. Por quê? Ele deve ter pensado, pô, tá de sacanagem. Tem um Esse nome. cara já esteve aqui, tá comunicando, e foi fazendo pergunta, Vilela. Onde você tá? Aí ele falou pra mesa, escuta, o povo tá fazendo brincadeira aqui, porque tá vindo todo mundo só pra ver mesa girante, eu não tô interessado nisso. Porque eu sou professor, já escrevi gramática, eu não tô interessado Esse em quem? brincadeira. Não Allan Kardec. O Kardec. É o Kardec. Esse era o Kardec. Coloca a foto Professor do Kardec. Rivai, professor Rivai. Ele falou, eu não estou interessado em brincadeira. Vocês teriam disposição de fazer uma sessão privada só comigo? Eu trago algumas pessoas, uma sessão privada. Eu não quero Show. não quero esse show, não. Porque eu vou fazer perguntas filosóficas. Eu vou fazer pergunta. Eu não vou ficar brincando. Eu vou trazer o alfabeto aqui, eu vou fazer pergunta e vou anotar. Conclusão. A mesa. Sabe o que a mesa respondeu? Ela disse assim: nós estamos te esperando há mais de um ano. Nós já estamos te esperando. Porque Esse é Allan Kardec? esse é ele. Porque nós não estamos interessados aqui também nessa brincadeira. A gente está interessado em comunicar algo. Né? Ele falou, então, maravilha. E aí começou a fazer perguntas para a mesa. Essas perguntas. Vocês já estiveram aqui? Já. Poxa, então, e o que aconteceu? O meu corpo morreu, mas eu estou vivo. Mas você continua tendo o mesmo gosto? Começou a fazer uma pergunta. Chegou uma hora que ele falou assim, escuta, tá chato esse negócio, porque eu faço uma pergunta, aí a mesa tem que ficar movimentando e mostrando letra, não tem um jeito mais simples. Ele falou assim, ainda bem que você perguntou. Pega uma cestinha com 3 rodinhas, tipo um triângulo, Tá. com um lápis na ponta. Olha isso. A mesa deu as instruções. Uma cestinha com uma rodinha assim, ó. Que aí a sei. pessoa ia pôr a mãozinha assim, ó, que é o e tinha um lápis na ponta. tipo o Ouija lá, o tábua Ouija. Não, era... Vê se acha É mais ou menos imagem como um carrinho. touch. Era assim, imagina um triângulo com uma rodinha na ponta, uma rodinha nessa e um lápis. Ele deve achar a foto na internet. Né? Aí, cara, o que aconteceu? Ele falou, ué, então não precisa da mesa? Ele falou, claro que não. Nós fizemos isso aqui só para chamar atenção, para ver se alguém ia ter a inteligência de fazer pergunta. Porque até agora as pessoas estão se contentando com a gente mexendo, movendo. Até agora. Aquilo? Isso aí. Ah, Olha que legal. tem 2 rodinhas, uma Tem, caneta olha lá, na ponta. Na ponta tem a caneta. E aí a o mão, sensitivo a mão é a energia que movimenta. é o sensitivo. É a pessoa sensitiva que põe a mão. E através dela. E aí ela só encosta, velho. Ela não aperta, não. Ela só encosta a mão. Começa a escrever sozinho. Escrever. Aí, meu amigo, o negócio ficou legal. Porque agora ele começou a perguntar: o que é Deus? Aí a cestinha escreveu: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele falou assim: caramba, Olha. isso não é resposta. Isso não é resposta. E ele fez mais de 3.000 perguntas, selecionou as melhores. Para o mesmo espírito? Que era um conjunto, não era só um. não era só um. Depois ele foi descobrir, mas quem é, quem não sei o quê, papapá, né? Aí tem toda uma história que... Tá. Pra gente não entrar muito em detalhe. Quando ele reuniu esse conjunto de perguntas, aí ele sentou e falou, cara, agora eu tenho que organizar isso. E publicou o Livro dos Espíritos. Porque ele falou assim, cara, esse livro não é meu. Tenho que contar para todo Eu mundo. não posso pôr o nome nesse livro. O livro não é meu. O livro é dos espíritos. Porque não fui eu que escrevi. Eu nem pus a mão nesse negócio. Eu só fiquei aqui fazendo pergunta. Como é que eu posso pôr o nome do livro? Mas por questões legais, o livro tem que ter um autor. Claro. Aí ele falou, então tá bom. Eu vou pôr um pseudônimo, eu não vou pôr meu nome. Aí ele falou assim, olha, eu vou colocar um pseudônimo.
E aí o Zéfiro, que era o líder. espírito que coordenava lá, na verdade depois ele descobriu que o grande coordenador ele era o São Luís, Tá. um santo, né, da Igreja Católica, São Luís. Ele falou para ele assim, olha, você já viveu na época dos druidas, lá na época romana, século II depois de Cristo, você foi um sacerdote druida, lá dos celtas. Os druidas eram os caras, eram os espiritualistas da época, lá da região do interior da França, aquela região ali. Você já... E o seu nome era Allan Kardec. Eu falei, então, beleza, esse é meu pseudônimo. Ah, foi assim, Foi então. assim. Eu vou usar esse nome aí. Então, o livro vai chamar O Livro dos Espíritos e o nome vai ser Allan Kardec, o pseudônimo. E publicou o livro. E nesse livro tinha tudo Nesse isso. livro tem essas perguntas. Essas perguntas que ele começou a fazer exatamente. Olha, Le Livre des Esprits. 1857. Que foi a publicação. 1857. E como foi o impacto na época desse livro? Foi muito Pela igreja. grande. A igreja depois, um tempo, mandou queimar todas as obras, porque ela se sentiu ameaçada. Porque ela não entendeu uma questão muito importante, que é a questão 625. Kardec pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo? Eles responderam, Jesus. Jesus. Então, ela se sentiu ameaçada. Porque, na verdade, Vilela, essa é a minha interpretação, tá? Eu acho que isso aconteceu para ajudar as igrejas. Tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica. Ajudar a resolver certas coisas que eu acho que não estão bem resolvidas. Certas explicações que não estão tão legal. E certos pontos que acabam gerando fanatismo. Sabe o fundamentalismo evangélico, o fundamentalismo católico? Claro. Eu acho que isso surge de uma deturpação da mensagem de Jesus. E quando a gente volta para o original mesmo, por exemplo, você pega a igreja protestante original, o catolicismo na sua origem, ele não era dessa forma. Ele não era bem isso. Né? Mas aí você começa a misturar com política, começa a misturar com poder, começa a misturar com dinheiro, as coisas acabam saindo um pouquinho do eixo. Então eu sinto, essa é a minha visão pessoal, que isso tudo aconteceu no sentido de contribuir. Só que os cristãos da época e a igreja, ela se opôs ferozmente. E muita gente disse... Kardec chegou a ser preso, né? Ah, é? Porque eles... Claro que aquilo ali estava contra a lei, que não sei o quê. Aí ele esclareceu, tal, foi solto. Teve muita resistência, a meu ver, uma resistência desnecessária. Desnecessária. Porque, veja, a gente tem na Bíblia tantos fatos de algo que transcende ao corpo, poxa. Jesus curando as pessoas, Saul com Samuel. Ressuscitando. Tem tanta coisa. Elias. Sonhos. José no Egito, tendo intuições, tendo sonhos. Isso era tão comum. Por que em determinado... Fala até de viagem astral, né? De fio de prata, ligação do corpo com o espírito. Saindo do corpo. Daniel, o próprio Davi, todos os profetas falam. Paulo fala. Um homem, não sei se no corpo ou fora dele, Deus o sabe, foi até o terceiro céu. Por que terceiro céu? Os judeus acreditavam que você tem 7 céus. Olha que legal isso. Porque o sétimo é onde está Deus. Que é um ambiente de extrema pureza. É o que a gente chamaria do paraíso. Tá. E tem o nível 6, nível 5, nível 4, que vai descendo de acordo com o avanço intelectual e moral do habitante. Mas o bonito é que tem lugar para todo mundo, viu, Vilela? Tem lugar para todo mundo. Mas Deus está na pureza máxima. Ele é o santo, né? O santo dos santos, como dizem os judeus, né? Deus é Deus, né? Agora olha que legal.
O Paulo falando isso, ser um homem que eu acho que é ele mesmo. Foi até o terceiro céu, quer dizer, foi uma região espiritual que não era ainda a top da top, não. E lá encontrou com um homem e conversou. Quer dizer, isso está repleto. A gente tem Simão Pedro, em Atos dos Apóstolos, falando do centurião que apareceu para ele em sonho e falou: Simão, vem até mim. O Simão acordou, foi lá, realmente estava o centurião esperando ele, e esse centurião se converteu ao cristianismo. Está repleto disso. Para que separar? Para que a gente ignorar isso, né? Acho que não custa nada a gente compreender, tem tanta coisa inexplicável, né? Como diz Shakespeare, tem tanta coisa entre a terra e o céu que a nossa filosofia não dá conta, né? Eu penso que a gente conhece nada da natureza e que a gente tem que estar aberto para aprender e para descobrir coisas que a gente não sabe.